um dia ou outro. Eu já fui muito feliz em Vila Real de Santo António e, portanto, é um prazer estar aqui convosco. Vamos falar de coisas sérias. Mas depois de falar, depois do João, o que é que a gente vai dizer? Estamos tramados. Estamos tramados. Porque esta realidade vai durar muitos anos. E, portanto, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que aconselhou as pessoas a emigrar, mas já sei que as pessoas já não têm dinheiro para emigrar sequer, então resolvi arranjar um sistema. Inventei uma máquina que é para transformar portugueses em alemães. Assim precisamos ir para a Oliveira. É mais fácil. Portanto, vocês entram de um lado da máquina, do outro lado saem todos metro. Mas com o logotipo do Banco de Desenvolvimento Alemão. Nos vai apoiar a todos. E lá no meio da máquina vou ter que passar por um conjunto de passos importantes. E, portanto, isto é a forma como os portugueses comem, isto é a forma como os alemães comem. Sala de fruta, a mesma coisa. Mais giro. Vamos passar. Portanto, isto é uma criança portuguesa a brincar, isto é um alemão. Está aqui um bocadinho triste, mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Podes passar, por favor. Isto é a praia, praia fluvial, que lá não tem areia. Vamos passar. Isto é o que acontece, nós demos o cosmos aos alemães, fica assim tudo organizado, tudo por aí. Ou então para o estacionamento, eu acho esta fantástica. Podes passar. Bem, mas a realidade é muito triste. A realidade é 1 milhão de desempregados. A realidade é reformados cada vez mais pobres. A realidade são jovens que não sabem o que vai ser o seu futuro. E isto é dramático. Como disse muito bem o Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos em guerra. Essa guerra tem mortos, que são as falências, e tem feridos, que são os desempregados. E isto tem que puxar o melhor que nós temos para dar. Porque esta realidade vai demorar muito tempo. Vocês imaginam? Estamos em 2013. Isto é assim. Mas aquilo que se prevê é que nos próximos 10, 20 anos a situação económica portuguesa vai estagnar. Quer dizer, vai crescer 1%, 2%, mas crescer 2% não gera mais emprego. Só traga o desemprego. Isto é terrível. E, portanto, vamos chegar a quantos desempregados? Quantas pessoas vão ter que morrer à fome para passarmos esta crise? Vocês lembram-se da escola? Aquela crise de 1383, 85, uma coisa terrível. Durou 2 anos. Nós vamos, pelo menos, para a crise de 2008, 2018. Se não for 2028. E, portanto, eu acho que é obrigatório nós fazermos um esforço para irmos mais longe, tentarmos perceber melhor o que é que realmente nos aconteceu, para sairmos desta situação o mais depressa possível e, sobretudo, para não voltarmos aqui nela. E, portanto, vamos começar. O que aconteceu em Portugal foi uma ilusão. Venderam-nos o euro como uma solução para resolver os nossos milagres. Há uma religião em Portugal que acredita que a macroeconomia vai salvar o mundo. Uma macroeconomia dá cabo do mundo, isso nós sabemos. Mas aquilo que faz uma economia é aquilo que fazem as pessoas, nas organizações, seja na iniciativa privada, seja na pública. E o país é um desafio à nossa capacidade de organização. E aquilo como português, como contribuinte, como eleitor, como pai, eu tenho uma filha com 10 anos e estou preocupado com o futuro dela. Aquilo que me chateia é então nós não nos conseguimos organizar. Porque o euro exigia de nós outro tipo de atitude, outro tipo de economia. O que aconteceu, como disse muito bem o João, é que nós pegámos no euro e fomos construir tudo. E construímos. Enquanto houve a bolha do crédito, nós fomos construindo. Agora a bolha acabou. Eu não gosto deste governo, digo já. Acho que ninguém gosta deste governo. Nem o pai do governo gosta do governo. Mas uma coisa certa, eu digo, era possível fazer melhor. Claro que era. Mas nós tínhamos passado por isto. Nós andámos as nossas exportações eram apenas 2/3 das importações. Literalmente andámos a comer aquilo que não podíamos comer. Nós íamos ao supermercado, tínhamos 2 euros e comprávamos tudo por 3. Isto aguenta-se durante algum tempo, mas não se aguenta por muito tempo. Então há uma coisa que tem que mudar. E era sobre isso que eu gostaria de refletir um bocadinho convosco. Podes mudar, por favor? Eu queria que vocês fizessem um esforço de levitar. Subir assim, como ao Google, não é? O Google Maps, nós fazemos zoom out, ficamos assim um bocadinho em cima e ficamos a ver o que é que está cá em baixo. O que está cá em baixo é um debate público que diz mais ou menos o seguinte.
Temos um problema financeiro, como o João bem disse, temos um problema económico, então temos que fazer um acerto orçamental. É verdade. E, portanto, o que é que está a acontecer? Há uns senhores, bonitos de Excel, começam a cortar, corta 10%. Agora corta 5%. Agora corta 3%. Estamos a cortar. E, portanto, é uma estratégia declarada de empobrecer-nos para ficarmos mais competitivos. Okay? Mas havia outro caminho, que é crescimento económico. É a forma de nós resolvermos os nossos problemas financeiros. É a forma de nós pagarmos os nossos bancos. Mas como é que crescemos? Nós, provavelmente, vamos ter eleições dentro de algum tempo. O que é que o principal partido da oposição está a propor? Aqui há tempo houve uma reunião da Internacional Socialista, portanto, os socialistas da Europa vieram a Lisboa e a resposta que eles deram é de formação profissional. Não é bem. Não é bem. O grande drama, nós estamos a sofrer na carne esta crise e não estamos a tirar as devidas ilações. O grande drama em Portugal é que estamos a sofrer e não vemos a luz ao fundo do túnel. Não há esperança. Não há ideia de que, ok, daqui a 5 anos estamos no sítio certo. Nós não sabemos como estamos. A estratégia de crescimento económico e de desenvolvimento, a última que eu ouvi em Portugal, era do primeiro-ministro José Sócrates, que já foi, e que era TGV e era a OATA. Ou seja, mais construção civil. Desde então não temos visto outra alternativa. Se nós olharmos para a nossa economia, isto é muito sintético, cada um de vocês tem outras ideias, mas nós podemos ver que o nosso problema, porque é que nós não produzimos mais? Esta é que é a questão. Porque é que nós não produzimos mais? Porque é que nós não exportamos mais? Podemos ver que há pouca iniciativa, pouca competição, pouca produtividade. O que é isto? Isto são fatores que têm a ver com as pessoas. Se nós formos à história, e a história serve para alguma coisa, nós vemos que em 1521, em pleno período dos descobrimentos, aquilo que é a nossa razão de existir, aquilo que é o nosso orgulho, aquilo que faz com que se calhar Portugal ainda existe hoje, em 1521 já estávamos completamente endividados aos judeus que tínhamos acabado de expulsar uns anos antes do tempo de Abraão. E acontece ciclicamente. Século XVII, século XVIII, século XIX. E só com o Estado Novo é que isto equilibra. Também à custa de uma pobreza franciscana. E, portanto, é evidente que Portugal foi vítima de um tsunami financeiro que vem do Wall Street e leva toda a gente à frente, nós também, mas há aqui um problema estrutural que nós não podemos ignorar. Esse problema chama-se, agora o palavrão, vocês fazem por ninguém vai embora, está bem? Esse problema chama-se cultura. O que é que isto quer dizer? Há um erro em Portugal sobre a definição de cultura que tem a ver com a nossa influência francófona na nossa cultura. Em boa verdade, nós nunca tivemos o Ministério da Cultura. Nós sempre tivemos o Ministério das Artes, que é uma coisa diferente. Artes e cultura. E das artes e do património. Cultura é a nossa forma de ser, de estar, pensar e agir. A cultura, se imaginarem para o país como um sistema informático, não é? Existe o hardware, o software, existem as aplicações, o sistema operativo. A cultura é um sistema operativo que está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Seja trabalhar, seja relacionarmos socialmente, praticar desporto, estar com os amigos. E, portanto, vocês, a diferença é simples. Pegam num engenheiro português, que é competente, e põem ao lado do engenheiro alemão, que também é competente. E vão ver que os dois são bastante diferentes na forma de trabalhar. A cultura é o acumulado de conhecimento social que ficou. Uma criança nasce com zero de cultura. E a cultura é aquilo que os pais vão dizendo. Não faças isto, não faças aquilo. Ou dizem ou fazem. E as crianças vão aprender com o exemplo. E, portanto, quando o país entra ciclicamente em problemas deste género, quer dizer, tem um problema cultural. Vamos ver um pequeno exemplo do que é isto. Numa reunião, agora para que é isto para a prática, numa reunião na Alemanha, em primeiro lugar, as pessoas chegam a horas. Têm 5 minutos na introdução. E ao fim de 5 minutos começam a trabalhar. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa, a introdução é informal e há um cafezinho pelo meio, depois começam a trabalhar. No Japão, que é uma cidade altamente hierarquizada, tem uma introdução formal, há um protocolo, tomam um chá, e depois o mais responsável diz, faz um sinal, começa a trabalhar e toda a gente imediatamente começa a trabalhar. No sul da Europa, Portugal,
Espanha, Itália, sobretudo, nem toda a gente chega a horas, e, portanto, enquanto os outros chegam, aqueles que já chegaram antes, têm uma conversa informal sobre a vida pessoal, futebol, família, whatever. E, portanto, isto é uma pequena ideia como é que a cultura influencia a forma como nós trabalhamos. E porquê é que isto é importante? Porque o desafio que nós temos hoje em dia não é trabalhar mais. É evidente que há setores que trabalham um pouco, os Estados, etc., e nos setores privados. Mas o grande desafio em Portugal é trabalhar de forma diferente. Eu conheço pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia, todos os dias. É impossível que diz que não trabalhem mais. Eles têm de trabalhar de forma diferente, de uma forma mais produtiva, de uma forma que aquilo que eles fazem tenha mais valor e que represente mais qualquer coisa para eles e para a comunidade no fim do dia. É um mindset. Vamos passar, por favor. Bem, agora eu vou aqui cometer um erro que é simplificar. E quando simplifica, mas nesta altura é importante nós termos ideias claras e então é importante correr o risco de nós simplificar alguns pequenos riscos, mas para termos uma ideia de conjunto. Passa ao próximo. Este quadro é uma forma que eu encontrei para fazer a fusão entre aquilo que é o nosso percurso, aquilo da nossa geografia, aquilo que nós herdamos, a nossa história, os nossos traços de personalidade, de cultura e depois a sua ligação com a economia. Mas fui para dizer que tudo está ligado a tudo. Eu não sei se vocês têm noção, mas toda a informação que nós sabemos, as imagens, os conceitos, está tudo no nosso cérebro, de uma forma física. Eu quando estou a falar convosco, quer dizer que nos vossos cérebros, das duas uma, vocês estão a dormir, o que é legítimo, eu compreendo, ou estão acordados e o vosso cérebro está a fazer pontes entre as sinapses que se estão a criar e estão a dar-vos a informação que eu estou a transmitir. O que é que acontece? Se essa informação não vos interessa nenhuma, essa ponte depois vai cair e vocês daqui a 5 minutos não se lembram de nada. Legítimo. Mas se essa informação é importante, vocês vão repisá-la e ela vai ficar. E isto é importante para termos a noção de que nada acontece por acaso. Se nós estamos nesta situação, é porque nós fizemos esse caminho. Então, vou fazer aqui um pequeno exercício para perceber quais são os nossos grandes problemas. Em termos geográficos, é óbvio nós herdámos estas três características. Somos um país periférico da Europa, somos um país ibérico e um país do sul da Europa. Podes passar? E acontece, é um fato curioso, que em 20 anos da nossa história, passagem do século XV para o século XVI, acontecem três grandes acontecimentos que determinam quase tudo aquilo que nós somos hoje. Ou seja, os nossos problemas são 500 anos. Esta é que é a grande questão. Vamos ver. Em 1498, como vocês muito bem sabem, Vasco da Gama chega à Índia e a partir daí determina a nossa vocação atlântica. Faz todo sentido. Nós estamos, olhando para a Europa, nós estamos aqui junto ao Atlântico. É óbvio que nós, os espanhóis, tínhamos de ter este tiro de partida. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. Mais tarde, em 1512, 14 anos depois, Castela, já portanto corre com os muçulmanos, e anexa Navarra. E a partir daí, cria-se a Grande Espanha. Porque até 1512, o reino de Portugal era um reino interpares com Castela. Castela era sempre maior, mas não era muito maior. Portanto, nós podíamos discutir com eles. Não, não era um Benfica Estoril, era um Benfica Sporting. Mas é curioso que quando os reis católicos escolhem o nome de Espanha para este novo reino, para substituir Castela, vão buscar a Espanha, que vem do latim, dos romanos, e a Espanha que era atribuída a toda a Península Ibérica. Espanha quer dizer terra dos planos. E, portanto, é evidente que há uma tentação hegemónica de a Nova Espanha ficar com toda a Península Ibérica. E, como é evidente, a partir daí, o que aconteceu? Os portugueses, como já têm um adversário muito mais forte que até então, começaram quase a ficar de costas voltadas para a Europa, com medo de sermos empurrados fora. Isto vai ter consequências psicológicas que já vamos ver a seguir. Mas mais importante de tudo, em 1517, Martinho de Lutero fixa as 95 teses, faz a reforma e, mais importante que isso, ele traduz a Bíblia para o alemão. E, portanto, desde o século XVI, que os religiosos católicos do norte da Europa relacionam-se com Deus através da leitura. Enquanto os povos do sul fizeram, foi a Contra-Reforma, foi o Barroco, e, portanto, foi a ostentação, são as igrejas todas douradas, aquelas coisas que vocês veem nas nossas igrejas, é a resposta do Vaticano à reforma do norte da Europa.
E de tal forma é assim que, até ao Concílio Vaticano II, na década de 1960, as missas eram todas dadas em latim. E, portanto, no Norte da Europa temos o conteúdo, no Sul da Europa temos a forma. Tu importas? Eu escolhi ali um autor como o Zé Gil, mas podia buscar outro como o do professor Eduardo Lourenço. Isto é discutível, como é evidente. E é bom que vocês discutam, e é bom que vocês discordem. Mas, para mim, aquele movimento dos descobrimentos acabou, direto e indiretamente, por criar nos portugueses uma cultura de misticismo, coisa do intangível, do lirismo. E, ao mesmo tempo, de facto, temos aqui um gigante que nos quer deitar a borda fora, mesmo ao lado, criou uma sensação de medo e de apatia nos portugueses. Podíamos ter reagido de outra forma, mas acabou por isto foi o que ficou. É discutível, é discutível. Mas já vamos ver mais a seguir. E, obviamente, que este espírito criado pela cultura da Igreja Católica no Sul da Europa veio criar um espírito de obediência e de pensamento acrítico que ainda hoje é muito presente nas nossas vidas. Podes passar, por favor? Isto depois mede-se a personalidade dos indivíduos com traços como, por exemplo, o misticismo: somos desorganizados e distraídos, somos inconsequentes, somos pouco ambiciosos. Isto é fundamental para a economia. Não há nenhuma economia que resista, uma economia moderna, aceita uma moeda forte, que resista assim. Impossível. Ou, por outro lado, nós somos muito neuróticos, tal como os franceses, e somos pessoas com pouca esperança, somos inseguros, somos pouca iniciativa e pouco autónomos. Este é um problema terrível. Não conseguiremos mudar a nossa economia quando mudarmos isto. Vale a pena. Mais fundos, mais dinheiro. Atirem dinheiro para cima da crise. Vai dar ao mesmo. Podes passar, por favor? E, portanto, a cultura mede. Isto é para quem estiver curioso, é o Five Factor Model, que é um modelo internacional que mede o indivíduo. Isto é a teoria das dimensões culturais que mede a cultura, que é o comportamento do grupo social. E, portanto, nós somos aquilo que chama um país feminino, já vamos falar um pouquinho mais sobre isto, somos sonhadores e modestos, valorizamos o consenso, a igualdade e o bem-estar, não valorizamos a competição nem os ganhos. Isto tem impacto na economia. Isto é bom do ponto de vista social, é mau do ponto de vista económico. Se temos muito medo, portanto temos pouco risco, somos pessimistas, ninguém discorda de mim, para não? Os medos dos chefes. Somos subservientes. Não temos pensamento próprio. É terrível. Não há economia nenhuma assente numa moeda forte que resista assim. E, portanto, podes passar. Isto depois tem impacto na economia. Produção reduzida, pouca iniciativa, pouca competição. Bem, a cultura tem duas características. Vocês sabem o que é uma cultura de organização. Já entrar num banco. Vêem num banco que há uma cultura. Mede-se com pequenas coisas. Os móveis, a forma como as pessoas estão vestidas, a iluminação. Tudo isto a cultura é uma manta de retalhos que é construída de cima para baixo, é imposta, mas também de baixo para cima. E, portanto, em Portugal há um erro terrível que é sempre que as coisas correm mal, a culpa é do Presidente da Câmara. Ou do Primeiro-Ministro. Ou do Doutor. É evidente que ele é mais responsável que nós. Claro que sim. Mas nós somos todos responsáveis. E esta crise é a crise das elites. Se a empresa foi à falência, foi porque o diretor comercial não percebeu que os tempos iam mudar, ou o diretor financeiro não percebeu que estavam demasiado endividados. A culpa é nossa. Quando nós andamos a dizer que a culpa é dos alemães, até pode ser verdade, mas isso não resolve nada. Não nos faz andar para a frente. E, portanto, para percebermos melhor isto que eu estou a falar, vamos falar aqui um bocadinho da teoria das dimensões culturais, que analisou vários países, Portugal incluído, e dá-nos aqui os instrumentos que nós precisamos para mudar. Um dos indicadores é este, é o Power Distance Index, que mede a forma como as classes desfavorecidas na sociedade lutam ou não para ascender na escala social. Ou seja, para saber se há dinamismo ou não. Chama-se PDI, que é uma expressão muito curiosa, tem muitas aplicações. Mas, questões particulares. Num país que tem um nível de distância baixo, ou seja, a diferença entre as classes baixas e as classes altas não é muito elevada, é a regra que os pacientes tratem os médicos como iguais. Enquanto nós andávamos a fazer vénias ao Sr. Doutor,
Ele é quase um santo milagreiro. Nós não vamos a lado nenhum. Os médicos, como outros profissionais, são bons ou maus. São competentes ou incompetentes. São corruptos ou incorruptos. E quanto mais pressão nós colocarmos sobre eles, ou melhor, quanto menos pressão não colocarmos, mais eles ficam lá numa coisa distante, ninguém desliga, ninguém fala, eu sou o melhor, não se valorizam. Os médicos são corruptos. Não tenho dúvida sobre isso. Há muito médico corrupto. Há muitos engenheiros corruptos. Muitos professores, portanto. E, portanto, nós não podemos ter uma atitude de subserviência, seja para quem for. Nós devemos tratar as pessoas com respeito. Nós devemos chamar palhaços. Mas não podemos dizer que sim a tudo o que eles fazem. Outra coisa importante nestes países é que, por exemplo, os opositores políticos têm grande facilidade em fazer acordos. É uma cultura. Nós não, como sabemos. Nós temos agora uma coligação, está a sair ao médico. Nos países como o nosso, PDL, o chefe ideal é tipo um autocrata, benevolente ou um bom pai. É regra nas nossas organizações que os subordinados esperam que sejam informados. É o que eles esperam. Uma organização eficiente, os subordinados, na medida do possível, participam na decisão. Porquê? Porque quando as decisões são tomadas, elas vão ser aplicadas com muito mais eficácia. Porque as pessoas envolveram-se, estão por dentro. Em Portugal é um terrível que a política é a arte de mandar. Os políticos mandam. Mandam através do orçamento, mandam através das polícias, mandam. É uma forma, é verdade. Mas se houvesse a preocupação de convencer as pessoas a aderir, as coisas funcionam muito melhor. Por exemplo, toda a gente sabe que ninguém pode andar a mais de 120 km/h em autoestradas. E há um sistema de multas bastante pesado, existe toda uma polícia, todo um sistema de vigilância eletrónica para que isto aconteça. Eu vim agora de Lisboa de carro, havia algumas pessoas a 120, mas poucas. Pior ainda, nós vamos a eu não, está aqui alguém da polícia. As pessoas vão a 120, ou vão a mais de 120, chegam ali à Espanha e reduzem. Porquê? Claro. Medo. Cultura. Estão habituados. Cultura é o feedback. Cultura é uma pessoa que é mandrião em Portugal, vai para a Alemanha, tem um feedback diferente e torna-se um bom trabalhador. Depois volta para Portugal e é outra vez mandrião. Cultura é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E, portanto, num país como o nosso, a centralização é popular e há muitos supervisores. Convém dizer que neste indicador a nível mundial, nós estamos sempre atrás dos nossos concorrentes diretos, a Grécia e a Irlanda, mas neste caso a França está à nossa frente. É a nossa cultura francófona a determinar aquilo que nós somos. Podes passar? Outra coisa curiosa é saber se um país é masculino ou feminino. Um país ou uma organização. Atenção, estes dois critérios são válidos para as duas coisas. Um país masculino é um país onde os valores do sucesso, de conquistar, de ganhar, são muito fortes. Um país feminino é um país onde, uma organização onde os valores do bem-estar, das relações sociais, são mais preponderantes. E, portanto, o que acontece em países como os nossos? Por exemplo, na educação. Há ciúmes que eles tentam ser excelentes. Há a média ao padrão. E, portanto, há uma grande preocupação porque eles estão em baixo, o que é bom. Mas, no fim do dia, o que resulta é uma nivelação por baixo. Nós, neste indicador, estamos, como em outros, sempre ao lado da América Latina. Existem aqui, neste indicador, existem os femininos racionais dos países do Norte da Europa, que conseguem conciliar o bem-estar com o sucesso económico, mas nós estamos ao lado da Argentina, do Uruguai, etc. Culturalmente, a nossa geografia é na América Latina. É o que faz ver muitas novelas. Podes passar? Mas mais importante é este, que é a aversão à incerteza. Há um livro fundamental para quem quiser perceber Portugal, que chama-se O Medo de Existir, do professor Zé Gil. Se puderem, leiam. Está lá tudo. E é isto. E isto é a ciência estatística a confirmar o que o professor Zé Gil escreveu e bem. Que é a aversão à incerteza é basicamente isto. Ninguém sabe o que é o futuro e, portanto, todos nós temos um certo medo do futuro. Mas há formas diferentes de encarar o futuro. Há pessoas, organizações e países que têm uma tendência a criar muitas barreiras, muitas regras, muita burocracia para enfrentar o futuro, e há outros que encaram isso com maior naturalidade. Faz parte. E isso mede-se como? Países que tenham muito medo, existe na sociedade muito medo de falhar. Muito medo em afirmar.
professor Eduardo Lourenço tem uma frase fantástica que diz que os portugueses gostam muito de se confundir com a paisagem. Ou seja, não é muito acima, é muito abaixo. Passar despercebido, passar ao lado. Podes passar? O que é diferente é perigoso. Vai passando. A competição interna, seja a que nível for, seja na família, nos amigos, na escola, no trabalho, é rejeitada. Vamos chatear com ele. Podes passar? A incerteza é uma ameaça. Portanto, há mais pessoas neuróticas. Muitas pessoas sentem-se infelizes. E vocês sabem que isto é muito verdade para lá. Uma atitude negativa para com os mais novos. Não faças, não vais. E depois, arranja um emprego que seja seguro. Vai trabalhar para a Câmara. Já não é assim, né? Já foi assim. Muitas leis, portanto, justiça lenta. Isto é o retrato de países como o nosso. Mais? As autoridades desconfiam dos cidadãos e os cidadãos não confiam no sistema. Os próprios funcionários públicos não acreditam no sistema. E neste indicador, em 80 países, o pior país do mundo é a Grécia. Este estudo foi feito nos anos 80. E o segundo pior país do mundo é Portugal. Medo. As pessoas têm medo de se afirmarem. As pessoas têm medo de criticar. As pessoas têm medo de chegarem à frente. Conheço pessoas que não querem ser promovidas porque ali estão bem. Podem fazer isso? Podem. Isso depois tem as consequências que tem. Temos um tecido económico pouco dinâmico, pouco inovador. Vamos passar? Como é que saímos daqui? Bem, eu não vou alongar muito porque os 20 minutos já lá vão, já estou, quanto é que eu devo? Mas, assim, traz gerais para não saírem aqui só com um exercício de sadomasoquismo, há saídas, como é evidente. E a primeira saída temos ambição. Eu recuso-me este discurso diletante, estamos aqui todos a morrer uns com os outros, e déficit, e dívida, não quero saber. Não quero saber. Eu quero, podes passar, eu quero ambição. Eu quero que em 2030 Portugal seja um país dentro da média do PIB europeu. E agora temos que ver o que é que precisamos fazer para lá chegar. Porque o contrário é estarmos aqui numa agonia de que vamos todos morrer aos bocadinhos e nunca mais morremos, nem o pai almoça, nem não sei quantos. Acabou, não vamos a lado nenhum. Porque nós precisamos de uma estratégia. Nós precisamos de um rumo, precisamos de um farol. As pessoas precisam de referências. E, portanto, precisamos de uma visão de futuro. Essa visão de futuro, de uma forma muito simples, é muito esquemática, precisamos de uma melhor economia, como nós vimos, portanto, é aquilo que nós não temos, mas para isso, todos, precisamos de uma melhor sociedade. Precisamos de perder o medo, como falámos. Precisamos de mais cultura no sentido de conhecimento do outro. Nós falamos em cultura, mas lá, alguém daqui é responsável por uma empresa privada? Por uma empresa? Não há ninguém? Tem, muito bem. O senhor já teve alguma oportunidade de decidir um produto que vai lançar no mercado, por exemplo? Claro que sim. Claro que sim. E como é que o senhor pensou, se não se importa? Como é que eu fiz? Sim. Como é que faço? Como é que tomou a decisão? Normalmente tenho consciência de se esse produto é conhecido ou resulta nos outros mercados, nos outros países, e a partir daí vou decidir. Foi copiar lá fora e aplicou cá. Normalmente é assim. É uma solução que traz menos riscos, mas pouca inovação. O que estamos essencial é sempre o futuro. Nós estamos sempre a decidir sobre coisas que não sabemos o que é que vai acontecer. Vou casar amanhã, vou ter outro emprego, vou mudar de cidade. Tudo isto é difícil. E nós só conseguimos tomar estas decisões se nós tivermos uma boa leitura das coisas, se tivermos um bom conhecimento do outro e, sobretudo, um bom conhecimento de nós próprios. Isto é cultura. Cultura é os outros e nós. Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós cozinhamos este bolo? Precisamos de criatividade. Porque criatividade, há uma ideia de que o criativo é o Janota que vai para o bairro alto beber copos. Não. Criatividade é um processo que leva a soluções novas que funcionam. O melhor criativo que há, tirando os financeiros, que esses levaram-nos também no mundo onde nós estamos, é o engenheiro de sistemas, é o engenheiro de processos industriais, é o Presidente da Câmara que vai buscar soluções onde ninguém as encontra. Não conseguimos, nós temos que voltar outra vez ao básico. Nós temos que voltar a produzir. Nós temos que voltar à indústria, temos que voltar à agricultura. Ao turismo também. Embora o vosso problema é a monocultura. Mas pronto. E precisamos de mais mundo. Nós precisamos de exportar. Precisamos de fazer aquilo que funciona lá fora. O meu produto, o meu hotel tem que ser bom em Portugal
em Inglaterra, em França, whatever. Consciência. É algo que o João não falou, mas é extremamente importante no livro dele, que é a consciência sistémica. Tudo isto está ligado. Se nós andamos sempre aqui com esquemas para roubar o Estado, para pagar o imposto, para não sei quantos, isto cai-nos em cima. E depois é mais impostos. Depois é mais impostos. Depois é mais... Os esquemas não levam a nada nenhum. E, portanto, a verdadeira solução é nós embarcarmos numa economia da criação de valor, onde nós temos que dar o melhor pelos nossos produtos e pelos nossos serviços, onde nós temos que sair da lógica do desenrasca para um bom planeamento. Isto é que os homens são bons. Os homens gastam muito tempo a planear. E temos que sair da lógica dos esquemas para coisas que funcionam. Coisas que nos enriquecem a nós e enriquecem a comunidade onde nós estamos inseridos. Isto tem a ver com uma coisa, uma lógica de proposta de valor, onde nós vamos pensar nos ganhos ou nas reduções de sofrimento que nós oferecemos aos nossos clientes. Onde nós estamos a pensar se o nosso produto ou serviço é melhor, se é mais rápido ou se é mais barato. E por isso precisamos daquela mundivivência, perceber como é que as coisas funcionam no mundo, precisamos da criatividade para encontrar as boas soluções que não existem, e só assim conseguimos produzir os bens transacionáveis que desesperadamente Portugal precisa para sairmos dos estamos tramados. Se não fizermos isto, se não fizermos este mindset, são 10, 15, 20 anos a afundarmos. Mas nem toda a gente pode fazer isso. Toda a gente deve fazer isso. Sim, mas toda a franja... Toda a gente. Mas como é que uma pessoa de 70 anos que tem um negócio tem uma visão, consegue ter a mesma facilidade que eu, por exemplo, em ter uma visão do mundo? Certo. Por exemplo. Mas, claro que ele não terá a agilidade que outras pessoas, com outros os meios, conceitos, mas é uma conversação com todos, porque a cultura é a forma que nós nos relacionamos a todos. Uhum. E, portanto, os exemplos que ele faz, que ele dá, que ele te influencia, vão determinar a tua vida e o teu percurso. E, portanto, enquanto nós todos não... É impossível irmos todos no mesmo barco, claro que está. Exato. Mas devemos tentar. As cidades são isso. Olha, deixa-me dar-te um exemplo. Tem um amigo meu que foi viver para a Dinamarca e por uma rua, com umas casinhas, e o lixo era posto em sacos plásticos, internado zona, e o caminhão vinha e levava. O que aconteceu? Ele, não percebeu como é que funcionava à altura, começou a deixar o saco plástico à frente da porta dele, quando ele ia pôr ao fim da rua. É uma coisa que nós fazemos. É fácil. Em vez de andar 200 metros, andou 5 metros. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a pôr o lixo todo à porta dele. Isto é cultura. Isto é o melhor da cultura. Olha, se fosse cá, iam chamar a polícia, depois iam dizer mal ao Presidente da Câmara, depois iam não sei quantos, que é uma coisa que tem a ver connosco. Percebes? Isto é auto-organização. Isto é uma sociedade... Mas tem que partir de uma determinada franja, mais do que de outra, não é? Para dar esse exemplo. O que estou a dizer é que isto é um... Estamos todos convocados. Ninguém pode estar fora de tudo isto. E, portanto, aquilo que é importante é sabermos onde estamos e sabemos para onde vamos, que é o grande drama deste país. Ninguém sabe para onde vai. E, portanto, temos a construir isto. Nós temos que ajudar os nossos políticos a encontrar as boas soluções. Aí, sabes mais? Está tudo inventado. Está tudo inventado. Nós hoje, pá, 30 euros, vamos a Londres, chegamos a vemos como as coisas funcionam. Pá, estamos à espera de quê? É verdade. É difícil. Difícil é a situação que nós estamos. Difícil é ter reformados com 200 euros de reforma. Isso é que é difícil. E pede de nós o mindset que eu não vou agora desenvolver, porque isto já vou com muito tempo. E, portanto, para mim, aquilo que é importante não é PIB, não é dívida, não é nada. Quero lá saber. Quero é orgulho em mim próprio, no meu país. Eu gosto dos portugueses, mas eu quero que eles tenham orgulho. Podes passar. Não quero que eles passem o tempo todo a dizer mal uns dos outros, pessimistas, a dar maus exemplos. Não. Claro que, como é evidente, nós temos que, para termos orgulho, temos que fazer em conformidade com o que pensamos. Não temos que ser hipócritas, é óbvio. Mas isto é que é o desafio. Este desafio é para vocês todos. Tá, muito obrigado.